O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que o recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar a memória dos santos anjos da guarda. Esses espíritos protetores, esses espíritos benfazejos que Deus colocou para a nossa proteção. No catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 5º, nos números de 325 a 356 e 4, vocês podem encontrar um pequeno resumo da doutrina sobre os anjos. Uma realidade que às vezes algumas pessoas podem achar que é uma historinha para criança, né? Algo que a gente diz para que a criança fique meio consolada de que existe um anjinho da guarda. E é um ensinamento profundamente católico. Imagine que é uma realidade que nós podemos proclamar, quer dizer, que na Santa Missa nós proclamamos várias vezes. Proclamamos quando rezamos o santo, proclamamos quando glorificamos a Deus, porque os anjos são aqueles que primeiro glorificam a Deus por ocasião do seu nascimento. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E proclamamos a sua existência quando rezamos o credo niceno-constantino-politano, aquele credo mais comprido, e nós dizemos: cremos em um só Deus, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E aqui nós estamos proclamando a existência dos anjos, isto é, Deus criou os anjos, eles são essas criaturas invisíveis. Aqui no número 325, o catecismo, ele diz isso. O símbolo dos apóstolos e o credo niceno-constantino professam que Deus é o Criador do céu e da terra. E o símbolo niceno-constantino fala do universo visível e invisível. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe. Deus criou tudo aquilo que existe. As realidades visíveis e as realidades invisíveis. E o quarto, no número 327, o quarto concílio do Latrão, no ano de 1215, reafirma, isso aí, estou apenas citando aqui o catecismo, mas há outras referências a respeito dos anjos. Mas o quarto concílio do Latrão, em 1215, diz assim: que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. E em seguida, a criatura humana,
que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. Então estou apenas citando isso aqui para mostrar que a existência dos anjos não é uma maneira figurada, uma metáfora, mas uma realidade muito clara que pertence à nossa fé. E se nós pegarmos a Sagrada Escritura, nós veremos abundantes passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A primeira leitura, que nós iremos daqui a pouco nos deter sobre ela, é retirada do livro do Êxodo, em que fala a respeito que Deus envia o anjo para proteger Moisés e o seu povo. Se nós pegarmos o Novo Testamento, nós iremos encontrar várias passagens. O catecismo aqui, ele cita Mateus capítulo 25, versículo 31, em que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, Mateus 25, 31, com todos os seus anjos. Os anjos são de Jesus. São Paulo, na carta aos Colossenses, ele afirma isso. Pois foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito por Jesus e para Jesus. E cita até algumas hierarquias angélicas, tronos, dominações, principados e potestades. Tudo, não apenas os anjos, né? Tudo foi feito por ele e para ele. Os anjos são seus. E na carta aos Hebreus, mostra aqui a finalidade dos anjos, ou melhor, uma das finalidades dos anjos, quando ela diz aqui: porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Nós somos aqueles que herdaremos, que precisamos herdar a salvação. Então Deus envia os anjos para que nos sirvam a nós, que devemos herdar a salvação. E o que é que nós, maravilhosos nós, fazemos? Não usamos as armas, as graças que Deus nos concede. Achamos que, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém? É uma oraçãozinha de criança. Essa realidade é para bebezinho, criancinha de 2 anos. Eu não tenho para que ficar suplicando o auxílio dos anjos. Nossa, maravilhoso, maravilhosa. Jesus foi servido e foi cuidado pelos anjos e você não precisa. Não, você é sublime. Você é magnífico. Diz aqui a palavra de Deus que Jesus foi protegido foi anunciado, o anjo Gabriel foi enviado para anunciar a sua chegada. Quando por ocasião do seu nascimento, os anjos saem proclamando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados, mas foi protegido. O anjo vai a José e diz: toma o menino e sua mãe e vai para o Egito. Sai daqui. Será que Deus não poderia, ele mesmo, diretamente proteger o seu filho? É óbvio que sim. Será que Jesus, sendo Deus, não poderia se proteger a si mesmo? É óbvio que sim. Mas ele quis ser protegido. Ele quis dar, imagine, a alegria de ser cuidado pelos anjos. Mas nós nos achamos, não, eu já vou diretamente com Deus. Às vezes, existe uma soberba escondida nessa frase. Diz, quando Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, quando ele jejuou 40 dias e foi tentado no deserto, ele foi servido pelos anjos, diz o Evangelho de São Marcos.
Diz que Jesus, depois da agonia no Horto das Oliveiras, um anjo o consolou. Quer dizer, ali, os anjos presentes. E quando Jesus ressuscita, são os anjos os primeiros anunciadores dessa verdade salvífica. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer uso dessa graça que Deus nos concede a todos nós. Isto é, quem aqui, é uma pergunta retórica, quem aqui frequentemente dialoga com o seu anjo? Quem aqui frequentemente pede os seus conselhos, a sua iluminação? Ajuda-me, meu anjo, para que eu atinja a meta para a qual eu fui criado. Deus me ladeia, Deus me colocou ao lado um anjo, como diz São Basílio, para que eu chegue à salvação, para que eu atinja a meta para a qual eu fui criado. Mas você tem feito, você tem se irmanado, você tem amizade com o seu anjo? Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Êxodo, é uma palavra forte. Diz assim: vou enviar um anjo que vá à tua frente. Deus está falando com Moisés, que está saindo com o povo do Egito. Pois Deus diz: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Moisés ia com o povo para a terra prometida, que é uma imagem, que é uma figura do céu. O lugar que Deus preparou para nós é o céu. Então, assim como Deus envia o anjo para guiar Moisés, para que ele chegue ao lugar por Deus preparado, Deus nos concede um anjo para que nos conduza, para que nos ajude, para que nós possamos chegar ao lugar que Deus para nós preparou. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos usar todas as graças à nossa disposição para que nós não percamos o céu. Vamos usar todas as graças e as armas que Deus nos deu para que nós progridamos na fé, no amor. Vamos usar todas as graças e armas que Deus nos deu para que nós combatamos o pecado, para que nós odiemos o diabo. Os anjos são inimigos do diabo. Então que o meu anjo me ensine esta santa inimizade, que eu odeio o diabo e as suas obras. Que eu não me iluda, o meu anjo, que não se iludiu, que não se deixou levar pelo exemplo de Lúcifer, que levou outros consigo. O meu, que é um anjo que foi fiel, que ele me ensine, que ele me ajude na fidelidade. Então, quando você se sentir tentado, ali é a ocasião de você pedir ao seu anjo para que, assim como ele foi vencedor, você seja também. Assim como ele foi fiel, você seja também. Porque foi para isso que Deus o colocou na sua vida. Respeita-o. Diz aqui Deus a Moisés, a respeito do seu anjo: respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, pois não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. O seu anjo da guarda vai ser o seu melhor amigo se você estiver buscando Deus. Mas para a sua salvação, ele será o seu maior inimigo se você estiver indo pelo caminho da perdição. Isto é, por graça de Deus, ele vai desbaratar os seus caminhos. Por graça de Deus, ele fará que dê errado tudo aquilo de mal que você tem planejado, mesmo que você pense que seja bom, para que não dê certo. Porque aquele caminho é mau, aquele caminho levá-lo à perdição. Então ele vai desbaratar, ele vai bagunçar. O seu anjo da guarda, quando você estiver no caminho de Deus, vai lhe alcançar a paz. Paz na terra aos homens por ele amados. Mas quando você estiver no caminho errado, ele vai trazer
inquietação à sua alma. E glória a Deus! Terrível seria se calmos e em paz estivéssemos, mesmo estando no pecado. Que maravilha! Peça isso, tenha coragem disso pedir. Meu santo anjo, quando eu estiver no bem, na graça, na santidade, dá-me cada vez mais uma certeza interior. Mas quando eu estiver no caminho errado, inquieta a minha alma. Perturba o meu espírito, para que do mau caminho eu me afaste. E é isso aqui que Deus está dizendo a Moisés. E continua. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Os inimigos de Moisés eram estes. Os nossos são o diabo e os seus anjos. Deus está dizendo que se eu for obediente ao meu anjo, ele será inimigo dos meus inimigos. O diabo vai tremer diante de mim, porque comigo Deus está, com seu braço forte estendido. Então, essa docilidade, esta obediência, que é que nós tiramos para a nossa vida? Nós não estamos sozinhos. Deus não nos abandona. Nós precisamos pedir o socorro de Deus. Estou aqui rezei a oração do Santo Anjo, porque é uma oração curtinha, mas que ela expressa isso. Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E você pedir esse socorro de Deus. Para quê? Para que Ele combata com você e às vezes por você. Para que Deus combata com você e por você no deserto da sua vida. Moisés estava aqui no deserto. Isto é um lugar de combate. A nossa vida, meus santos, é um combate. A nossa alma está em perigo. Imagine. Existe a possibilidade real de eu me danar por toda eternidade. Existe a possibilidade, não é recurso retórico para tocar os corações. É a verdade. Existe a possibilidade real de eu ir para o inferno por toda eternidade. E isso que eu digo a meu respeito, eu também digo a seu respeito. A nossa vida é um deserto. É um lugar de batalha. Então eu preciso usar todas as graças e armas que Deus me concede para que eu trilhe este deserto e possa chegar ao lugar que Deus me preparou. Então eu preciso ter esse relacionamento de amizade com o meu anjo. Deus me deu um anjo para ser meu amigo. Então não é para ser uma entidade à qual eu sou indiferente. É para ser meu amigo. É para que eu tenha uma partilha de vida. Para que eu busque a sua ajuda. Foi para isso que Deus me deu um anjo. E os santos, eles expressam de uma maneira exagerada esta verdade para nos acordar. Quando você vê os relatos de Santa Gema Galgani a respeito do seu anjo da guarda, você fica assim, boquiaberto. A maneira como ela lidava, como ela tratava o seu anjo. Padre Pio, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. As pessoas mandavam recado e ele ensinava isso. Isto é, peça ao seu anjo que avise ao meu anjo e ele me avisará. Peça ao seu anjo que ele me avise e ele me avisará. Não se preocupe. Isto é, está difícil, não está conseguindo falar comigo? Olha aí, quando eu for santo eu digo a mesma coisa, tá? Está difícil falar comigo?
peça ao seu anjo e ele falará comigo. Tem a história de uma mulher que não acreditava nessa história do anjo avisar a Padre Pio. E aí um dia ela foi se confessar e perguntou: Padre, o senhor recebeu o meu recado? E Padre Pio disse: sim, eu recebi. Foi. E o que foi que eu disse? Não, peraí. Padre, o senhor recebeu o meu recado? Ele disse: recebi. Você está achando que o seu anjo da guarda é preguiçoso como você? Eu recebi. Já deu uma... Aí a mulher... E o que foi que ele disse? Ele disse o que você mandou dizer. Aí ela... E o que foi que ele disse que eu disse? Ele disse isso, isso, isso e isso. E ela calou. Porque ele falou exatamente aquilo que ela tinha pedido ao seu anjo da guarda para dizer ao Padre Pio. Então, claro que provavelmente as coisas não acontecerão desta maneira, mas que você pode conversar com seu anjo e você deve conversar com seu anjo e ter uma amizade com o seu anjo da guarda. São Pedro Julião Eimard, ele fala que nós precisamos pedir ao nosso anjo da guarda a graça de bem participar da missa. Imagina, você vem à missa e você pede ao seu anjo da guarda a contrição, a devoção, a reverência necessárias para que você participe com fruto da missa. A devoção, a reverência, a atenção, a abertura de inteligência necessária para você, inteligência espiritual, para você compreender a palavra. Você pode até pedir ao seu anjo da guarda a intercessão dele para que ilumine o sacerdote, para que ele celebre, para que ele pregue com propriedade e celebre com devoção. O sacerdote pode pedir isso para ele mesmo e pedir para o seu anjo interceder com os anjos da guarda de vocês, para que a palavra pregada surta o efeito e o mistério celebrado, o sacrifício celebrado, possa lhes abrir o coração, a alma, a inteligência para adoração, reverência. Tudo isso pode ser pedido. A pergunta é: com que frequência fazemos isso? Podemos e devemos pedir pelos filhos, os pais que rezam pelos filhos e pedem que aquela realidade confiada ao anjo de reger, guardar, proteger, iluminar, aconteça na vida do seu filho que talvez não esteja com você, mas o anjo está. E o seu anjo pode estar também. Quer dizer, tantas graças que nós não utilizamos. Diz então São Pedro Julião Eimard, e termino com essas duas frases dele. O anjo da guarda tem uma missão sublime: conduzir-nos à Eucaristia e unir-nos a Jesus. A missão sublime. Jesus é o lugar preparado para nós. Ele é a nossa terra prometida. Ele é a Jerusalém celeste. Ele é o reino, é o reino de Deus. Então nós podemos e devemos pedir ao nosso anjo, em cada missa, que eu me una, eu seja conduzido à Eucaristia e me una profundamente a Jesus. Segunda frase de São Pedro Julião Eimard, e com ela termino a homilia de hoje. O anjo da guarda nos inspira respeito diante da santidade de Deus. Quantas vezes você se aproxima da Eucaristia sem aquele respeito, sem aquela reverência, sem aquela gravidade? Você escuta a palavra de Deus sem aquele respeito, sem aquela reverência, sem aquela gravidade necessária. Pois bem, o anjo da guarda, ele me inspira o respeito diante da santidade de Deus e o fervor diante do Santíssimo Sacramento. Que nós, meus santos, usemos as graças e as armas que Deus nos deu
para que possamos um dia todos estar no lugar que Ele nos preparou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.